Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você se encontra lá no livro de Salmos, capítulo de número 13, e este é um salmo de Davi, onde Davi escreveu este salmo durante um período de bastante dificuldade da sua vida. E este salmo diz o seguinte: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Este, como nós já dissemos, é um salmo de Davi, e este é um salmo curto, de apenas 6 versículos, e nós podemos dividir esses salmos em 3 momentos bastante específicos. Nos dois primeiros versículos, o que Davi vai fazer é perguntar e questionar a Deus a respeito de várias coisas. E a frase que se repete é a frase até quando? Nos outros 2 primeiros versos nós vemos que Davi então começa a clamar a Deus e pedir a Deus para que ele o livre. E então nós temos os 2 últimos versículos onde Davi já consegue enxergar aonde Deus está e o que Deus tem feito. E é interessante quando nós olhamos para os 2 primeiros versículos, a frase que se repete é a frase até quando, né? E Davi se pergunta várias vezes, olha, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar de mim o seu rosto? Até quando eu vou relutar com a minha alma? Até quando as coisas vão continuar da maneira como estão? E talvez você, assim como o salmista, esteja fazendo as mesmas perguntas, né? Talvez você tenha lutado com alguma situação e os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em meses, os meses se transformaram em anos, e você começa a se perguntar, olha, até quando as coisas vão continuar assim, né? Com relação ao momento que nós estamos vivendo da pandemia, nós vemos que talvez quando as coisas começaram a serem fechadas aqui no nosso país, algumas pessoas achavam, né, que era só uma quarentena, algo de 40 dias, algo de talvez 2 semanas, 3 semanas, mas as semanas foram se transformando em meses, os meses se transformaram agora já em mais de um ano, e talvez você tenha se questionado e feito a mesma pergunta, olha, até quando nós vamos passar por esse momento? Talvez você não tenha feito essa pergunta com relação à pandemia, mas talvez você esteja passando algo com relação à sua família, com relação ao seu emprego, com relação aos seus relacionamentos, com seus amigos, com seus familiares, com relação à sua saúde física. E a pergunta do salmista pode ser a sua pergunta, mas se a pergunta do salmista é a sua pergunta, nós precisamos conhecer então os outros 4 versículos. E os outros 2 versículos, os versículos do meio, o salmista então vai fazer um pedido a Deus. E ele vai então deixar de olhar para a situação, ele vai deixar de olhar para a sua própria situação, para o seu próprio eu, e ele vai então começar a olhar para Deus e dizer o seguinte: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então esse é o pedido do salmista. O salmista agora tira os olhos da situação, tira os olhos das coisas que estão ao seu redor, dele mesmo, e agora ele clama a Deus, dizendo, olha, atente para mim. E é interessante que no momento em que ele ora a Deus, pedindo para que Deus esteja lhe atendendo, para que Deus esteja lhe auxiliando, ele então já consegue mudar completamente a sua visão. E ele parte para os últimos 2 versículos dizendo, olha, no tocante a mim, agora eu sei que o Senhor me ouve, eu sei então que eu posso confiar
na sua graça. E no meio daquela tribulação, ele vai dizer: regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É importante lembrar que este salmo foi escrito de uma vez só. O salmista não escreve os primeiros 2 versos, depois o pedido de oração e depois o reconhecimento de quem Deus é e de como Deus tem o ajudado. E é justamente esse o poder da oração. A oração tem este poder, onde nós entramos falando com Deus, perguntando e questionando talvez muitas coisas a Ele, e no meio da oração nós começamos a tirar os nossos olhos de nós mesmos, da nossa situação, da situação que nós vivemos, e nós começamos a colocar os nossos olhos em Deus. E quando nós começamos a colocar os nossos olhos em Deus, por mais que a situação não tenha mudado, por mais que as coisas ainda não tenham passado, o nosso questionamento já não é mais até quando, mas o nosso questionamento no final de todas as nossas orações devem ser os últimos 2 versos deste salmo. No tocante a mim, eu confio na tua graça e eu cantarei ao Senhor, porquanto ele me tem feito muito bem. Que no meio da sua tribulação, que no meio dos seus questionamentos, você possa também dobrar os seus joelhos e, assim como o salmista, orar a Deus, clamar a Deus para que Ele atente para a sua situação, e com certeza Deus vai enviar o seu Espírito e Ele vai ministrar no seu coração e Ele vai conseguir iluminar os seus olhos, como diz o salmista, para que você enxergue que o Senhor ainda tem nos feito muito bem. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.